Com vocês, mais uma semana espanhol com Pedro Guimarães. Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia para quem está vendo em algum desses horários, né? Como a aula é gravada, então vocês estarão vendo em qualquer um desses horários. Poderão ver em qualquer um desses horários. Bom, o conteúdo dessa semana eu já até passei para as pessoas que viram, né, o nosso aulão, né, para o Enem. E como não teve tanta aquela participação esperada, eu decidi gravar para poder passar para vocês por ser de grande importância, ok? Uh, Esse conteúdo aqui geralmente cai no Enem. Por quê? Porque é um conteúdo bastante interessante, porque ele causa ao aluno, à pessoa, ao Enem, para a pessoa que está fazendo o Enem, né, ao erro. Ele leva ao erro, porque a pessoa não sabe sobre a utilização do conteúdo, não tem ideia e causa o erro, certo? Eu já vi bastante questões relacionadas a esses dois conteúdos aqui, principalmente os heterogenéricos e heterossemânticos, e são questões que são bastante vistas no Enem, certo? Então, por isso, essa importância, esse grau de importância. O heterotônicos algo semelhante, né? Que é um conteúdo que leva a, ao estudo por conta desses dois anteriores, mas não tão importante quanto para o Enem, ok? Vou me focar mais nos heterogenéricos e heterossemânticos para que vocês possam entender e vocês espero que vejam, revejam e tenham ideias sobre isso para que vocês, se caso caia alguma dessas questões sobre, vocês acertem, ok? Então, em princípio, eu vou expor algumas atividades, né, para que vocês tenham uma ideia do que seja, e depois a gente vai falar o que realmente é, o que se trata esses dois conteúdos. No caso, os três conteúdos, ok? Primeiro vamos fazer alguns exemplos práticos e depois a gente vê a definição de cada um deles. Veja bem, observe as frases, né? Observa as frases e entenda traduzir ao espanhol as palavras subrayadas, que seriam sublinhadas, ok? Vejam essas quatro questões, ó. A primeira, se chama Maria Lúcia Oliveira. Seu apelido é Malu. Observe essa frase. A palavra que está grifada aqui, e essa, não pode escutar a música, é surdo. Outra palavra grifada, né? Terceira frase, devemos escovar os dentes antes de dormir. E 4, a mistura não deu certo, ficou esquisita. Observe muito bem essas quatro palavrinhas sublinhadas. O que tem a ver aqui com o nosso conteúdo? Essas quatro palavrinhas sublinhadas aí, elas têm um uso diferente no nosso idioma, certo? Para o espanhol, vamos dizer assim, o espanhol, por sua vez, tem outro uso. São as mesmas palavras, escritas diferente também, mas com o mesmo, quase o mesmo, a mesma escrita, mas elas têm sentidos diferentes, totalmente. No caso, apelido lá é escrito com dois L's, apelido se diz, né? Apelido. Tem a grafia e a pronúncia quase iguais, né? Mas e causa muito erro no leitor, no aprendiz do espanhol, né? Então, uma pessoa que está fazendo o Enem. Apelido, que seria em espanhol, é sobrenome, certo? E não apelido, como nós dizemos, apelidar alguém como a pessoa se chama, vamos dizer aí como Maria Lúcia, né, se chama Malu. Não, não é assim. Lá, já apelido, por sua vez, é apodo, certo? O que nós dizemos aqui, apelidar alguém com outro nomezinho que não é o próprio, seria apodo, certo? Na segunda frase, nós temos surdo, no caso do português, né? Surdo em espanhol, com Z.
pode causar dúvida, mas surdo com Z em espanhol é uma pessoa que é canhota, né? Que escreve com a esquerda, ok? E na terceira, escoar. Escoar, escovar, né? E escova, com B em espanhol, que seria a vassoura, certo? Totalmente diferente. A mistura não deu certo, ficou esquisita. A palavra esquisita aí, esquisita é uma coisa estranha, né? Raro, que a gente não pode não gostar, né? Já em espanhol, esquisita é algo, vamos dizer, bom, inusitado, né? Pode ser até algo requintado, né? Certo? Algo muito saboroso, entendeu? Requintado, totalmente diferente da nossa utilização do português, certo? Esse é o conteúdo que nós vamos ver, por isso que cai muito no Enem e traz muita dúvida. Vamos ver mais atividades para que vocês saiam de algumas outras palavras, ok? Vejam aqui, ó. A definição. Os heterosemânticos são palavras muito semelhantes em la grafia e em la pronunciação del português e del espanhol, pero possuem significados diferentes em cada língua. São conhecidos como falsos amigos ou falsos combinados, como nós dizemos aqui, né? Então, foi o que eu falei anteriormente, né? Eles são semelhantes na grafia e na pronunciação, mas têm um significado totalmente diferente do idioma. Como aqui, um exemplo. Exemplo, cachorro. Cachorro, é como se diz lá, né? Que seria cachorro aqui, né? Eu poderia pensar, mas não, cachorro é um filhote de um animal, ok? E a palavra oficina. Oficina aqui é uma oficina de mecânica, né? Lá a oficina é um escritório, ok? Já a oficina, por sua vez, lá é taller, ok? Dá uma confusão, né? Aí a palavra taller também a gente já dá para entender outra coisa, né? Aqui no português. Observem aqui essas questões aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, o espanhol, né? Nós temos aqui a subdivisão, né? Vamos ver aqui, ó, essas palavras em espanhol. Quero que vocês observem. Eu vou deixar aqui um tempinho para que vocês vejam. Eu vou explicar como seria a utilização aqui, né? A palavra, essa cerrar em espanhol seria fechar. E já por sua vez, fechar em espanhol tem um significado no português de datar. Perjuízo é prejuízo no português, né? É parecido com o quê? Prejuízo no português, né? E prejuízo em espanhol, por sua vez, é preconceito. Hueso é osso. Já osso em espanhol é urso. Cepilho é escova. E já escova, por sua vez, é vassoura para o português. Goma é borracha. Já borracha em espanhol é uma pessoa bêbada. Perro é cachorro. E cachorro, e por sua vez, em português, é filhote. Cubiertos é talher. E talher, em espanhol, xícara. Finca é um sítio. E sítio, por sua vez, em espanhol, é um lugar. Vê que interessante. Isso aqui é mais para vocês terem a memorização. Vou deixar aqui um tempinho para que vocês vejam, possam olhar e vocês saibam. Vocês têm que memorizar na realidade, porque isso cai muito nas questões em espanhol. Ok? Adiante. Pelirrojo é ruivo em português. Já rubio em português, em espanhol, é loiro. Ó, nido é ninho. E ninho é criança. Vocês vão entendendo aí como é a dinâmica, né? Ancho é largo e largo é comprido. Conejo é coelho. Coelho é pescoço. Encena é cena. E cena é jantar. Pegamento é cola. E cola é fila ou cauda. Fila é a fila onde você vai pegar no banco, né? Que seria a cola em espanhol. Vacaciones em espanhol é férias em português. Já féria é feira. Classe em espanhol é aula. E já aula em espanhol é sala de aula.
Ensalada em espanhol é salada, em português. Já salada em espanhol é salgada. É algo salgado, ok? Essa atividade aqui vai ficar melhor para vocês entenderem mais o conteúdo, ok? Observem essa atividade, que elas são exemplos práticos que você pode acontecer. Já aconteceu até comigo mesmo, na minha ida à Espanha, né? Um erro, ou então com amigos meus, por utilização de palavras que não eram com o sentido que eles pensavam que era, e a pessoa não entender. Observem a atividade. ¿Certo? Las palabras abajo provocam muita confusão em la comunicação de los personajes. Coloca cada uma em la situação adequada e explica o motivo de la confusão. É o que eu vou fazer aqui, né? Essas palavras aqui que eu vou colocar para vocês com um exemplo prático, né? Seria porras, cachorro, largo, embaraçada, lentilha, escova, esquisitas e apelido. Essas já vimos anteriormente, mas eu vou colocar em algumas delas a gente já viu anteriormente, né? Mas eu vou colocar em exemplos práticos para que vocês tenham uma ideia de como é a utilização, ok? Um brasileiro foi à Bolívia a causa de su trabajo y se dirigió al despacho del presidente de la empresa para apresentar-se. Para se apresentar, ok? O presidente diz: Buenas tardes, tendrá usted que rellenar esta ficha. Su nombre, por favor. Ele responde, né? Rubem, o brasileiro. E o presidente pergunta: apelido? Vê? A gente já viu anteriormente. Apelido? O brasileiro responde: pois me chamam de Rubão. O que a gente tem a entender, né? Que é apelido em português é nosso apelido, né? Com o nome dele é Rubem, chamam ele de Rubão. Mas apelido que ele está perguntando aí não é apelido, que seria apodo. Ele não perguntou o apodo. E numa entrevista de trabalho ele não vai perguntar isso, né? Jamais. Ele está perguntando o sobrenome dele. Aí o presidente diz: como? O Rubem Rubão? Porque ele pensou que era Rubem Rubão, o sobrenome dele, né? Porque apelido é sobrenome. Aí o brasileiro diz: não, Rubem Teixeira, né? Perdão, Rubem Teixeira. Aí ele entendeu. Aí o presidente: e de onde viene este Rubão? Porque ele não entendeu. Outro exemplo, 2. Rosalba é uma brasileira que vive há pouco na Espanha. Ayer estava com um chico no cine, quando ele lhe disse, el chico disse: ¿Entiendes lo que hablan? Dame un besito, que te lo explicaré todo. Aí Rosalba diz: bueno, tengo algunas dificultades. Me quedo embaraçada com a língua. Olha essa palavra aí. Olha como o transtorno aí, o equívoco que ela falou. Essa palavra embaraçada está totalmente equivocada aí no contexto. Embaraçada a gente tem aqui para a gente, né? Um embaraço com alguma coisa que você como no próprio contexto diz aí, né? Se equivoca, né, em algo, né? Aí o Chico responde: como? Como? Por quê? Ele disse esse como. Porque embaraçada, em espanhol, é uma pessoa grávida. Imagina ela dizer que fica embaraçada quando fala com o povo. Né? Nada de totalmente diferente aí. Então, é necessário que saibamos, né, a utilização do idioma para que a gente não cometa esse tipo de erro. Uma turista em uma tienda de roupas se provou a um vestido que lhe gostou muito, pero havia que fazer alguns reparos. Então lhe dijo a la dependienta. A turista pergunta: por favor, me gusta muito, pero es que está um pouco largo. Largo, que a gente vai pensar aqui, né? Você já tem ideia, né? Aí vamos ver aqui no sentido como é que será, né? A dependente disse: e quanto quer que ele quite? A turista diz: uns 2 centímetros.
Ana Benedetta sale com ele vestido e depois de um rato aí não é rato também, já é uma palavra também aí que causa dúvida, né? Um rato aí é um momento depois, certo? Não é um animal rato. Se lo trae mais corto. Quando a turista se lo prueba, comenta: ah, não, eu lo queria mais estreito. Porque largo lá é a ideia de, sabe? Assim, largo em tamanho, certo? Em tamanho. Mas ela queria estreito, certo? Largo é tamanho. Tamanho, não é largo de ficar, entendeu? Para os lados é para cima, tamanho maior, ok? Então deu para entender aí mais ou menos como é a utilização. E outro exemplo, o quarto. Duas chicas brasileiras entraram em uma cafeteria em Madrid e pediram el desayuno. O camareiro diz, habla, camareiro é o garçom. Que desejam, senhoritas? Angélica responde, chocolate. Lucy, e eu café com leite. Aí o camareiro responde, muito bem, chocolate e café com leite. E o que querem para comer? Churros ou porras? Essa palavra vai trazer totalmente tal estranheza para vocês aí, né? Mas não é o sentido que vocês estão pensando aí. Porras, ela pergunta intimidade, né? Porque ela, pra gente, em português, é um palavrão, né? Aí ela, porras? Pergunta a Angélica, né? Pois sim, são esquisitas. Outra palavra. Aí, eu creio que tu eres esquisito. Viu? As duas palavras aí, causou estranheza, embaraço aí na comunicação. Porque porras, em espanhol, é um tipo de churros, certo? É um tipo de churro. É parecido com churros, mas é um pouquinho mais diferente. É diferente a maneira de fazer e como eles são. E esquisitas, aí são coisas saborosas, né? Certo? Muito gostoso, muito, entendeu? Já é esquisito pra gente, né? Algo esquisito é uma pessoa estranha, né? Então houve aí uma comunicação, aí bateu, não deu, não vamos dizer que foi um bom feed aí, né? Não houve uma boa comunicação. Ok? Então, isso é que quero que vocês entendam. E temos aqui o quinto exemplo. Dos hombres hablando. Um é espanhol e outro brasileño. O brasileño disse, e poderia dizer que está escrito aquele letreiro, em aquele letreiro. Aí, em espanhol, não usas gafas? Aí, não, me molestam. ¿Por qué no prueba a ponerse lentilhas en los ojos? Lentilhas? Aqui pra gente, lentilhas, né? Eu acredito que muita gente não sabe, mas lentilhas é um grão, é um tipo de que faz um caldo, né? Que não é muito utilizado aqui, mas no sul que as pessoas comem, mais no sul e lá na Espanha também lentilhas também eu até esqueci como lentejas, é lentejas em espanhol, lembrei agora, certo? Lentilhas, já em lentilhas em espanhol é como é o nome aquela, esqueci agora. Para quem não usa, vocês vão saber, né? Para quem não quer usar óculos, né? Esqueci agora. Lente de contato, ok? Certo? Certo? Aí ele, como? Em Brasil, las comemos. Porque ele diz que em Brasil, lentilhas, comemos. Acho que ele entendeu mal, né? Que no espanhol, lentilhas não é lentejas, como no espanhol. Lentilhas, em espanhol, é o que eu falei anteriormente. Ok? As lentes de contato. Esqueci novamente. O sexto exemplo. Dos senhoras, uma argentina e a outra brasileña. Vem um gatito. A argentina disse, que lindo cachorro. Aí a brasileña disse, usted deve estar ciega. Isto é um gato.
Argentina disse, pois sim, um cachorro de gato. Já expliquei anteriormente. O que significa cachorro? Cachorro em espanhol é um filhote de qualquer animal, ok? Certo? Por isso que ela entendeu mal, não é um cachorro. Aí causou confusão com a brasileira, né? Não é cega, é louca, dizendo que tá vendo um gato, né? E chamando de cachorro. Para nós, ela só pode estar louca, né? Mas não, ela está certa, porque tem outro significado no português. E o erro, quem estava cometendo? A brasileira. Ok? O sétimo. Um brasileiro entra em uma farmácia e pede. Brasileiro, por favor, senhor, quero uma escova para os dientes. Com certeza, escova para os dientes, para um espanhol ouvir isso, vai dizer, vai ficar de boca aberta, né? Porque escova, como a gente já viu anteriormente, não é a mesma coisa. Escova é uma vassoura. Já imagina a reação aí de como vai ser o atendente da farmácia, né? Que horror! Vê? Que horror! Nem que fuera um animal. Por quê? Dependiente é a pessoa que atende, ok? Nem que for um animal. Para escovar com uma vassoura, né? Só poderia ser um animal, cavalo. Então, é justamente essa utilização dos falsos cognatos, né? Dos heteros semânticos aí em espanhol. Observa também essa atividade aqui, eu vou passar para vocês, que vocês vão ler essa atividadezinha, e vai ser uma forma de atividade no Google Classroom, ok? Certo? Vejam bem. Seguindo, os heterogenéricos. Os heterogenéricos são palavras que possuem gênero distinto se comparamos com o português. No caso, no português é do gênero, vamos dizer, feminino, e no espanhol é do gênero masculino, ou vice-versa, ok? Então, a gente vai ver aqui algumas palavras que nós podemos utilizar como heterogenéricos no português. Olha só. Los dias da semana. Nos dias da semana nós dizemos aqui a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, não é isso? Lá são todos masculinos. El domingo, ele é ó. El domingo, que é o pronome, o artigo masculino, né? Que seria el domingo, el lunes, el martes, el viernes, ok? El viernes, el sábado, ok? El lunes, el martes, el viernes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, todos em masculino, ok? Aqui, as palavras terminadas em, aqui vamos ver alguns exemplos de como nós vamos saber como as palavras nós podemos saber que são heterogenéricos, né? Os heterogenéricos terminados, as palavras terminadas em arre, ok? Em espanhol, elas são todas masculinas, todas. Como temos aqui, el viaje, el garaje, el tatuaje. No português seria a viagem, a garagem, a tatuagem. Totalmente diferente, né? O gênero. Aqui, mi hermana tem um tatuaje muito bonito. Mi hermana tem um tatuaje. Se aqui fosse é um. Certo? Só que no português seria uma tatuagem, né? No espanhol é um tatuaje. O gênero já modificou. As palavras terminadas em umbre, como temos aqui os exemplos, são todas femininas. As palavras terminadas em umbre são todas femininas. La costumbre seria o costume, né, aqui em espanhol, em português. La legumbre seria o legume aqui em português, né? Todas as palavras que terminarem em umbre em espanhol, elas são femininas.
Estudiar é uma buena costumbre. Ok? Temos aí como exemplo. Outras palavras. El árbol, que seria el árbol, el orden. Aqui temos, eu não vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho, para vocês verem que se vocês observaram, e aí eu vou falar só apenas uma delas, né? Ó, la leche, que seria o leite em português, né? La leche, que seria em espanhol, lá é o artigo definido feminino. E já nós utilizamos com o artigo masculino para o português, né? Definido, né? Então, o leite lá já é la leche, que está no feminino, contendo. Aqui, la sal. Aqui nós dizemos o sal, no masculino. Já que como temos algumas palavras que são no espanhol masculinas e no português femininas. El origen, que seria el é o artigo definido masculino. Já nós dizemos a origem, né, que seria utilizado no português como artigo definido feminino. Ok? Então, observem, vejam, deem uma olhada em todos eles e tenham uma ideia de como seria, e vocês têm que, na realidade, memorizar. Na prática, na realidade, depois, quando você realmente entende, quando você estuda, quando você entende o espanhol, isso não é mais nenhum problema, certo? Para mim, já é algo que já ficou na minha cabeça e eu não tenho nenhuma dificuldade para fazer isso. Mas é importante vocês que não têm ainda a dinâmica do idioma, vocês têm que memorizar, ok? Atividade 3. As atividades eu vou deixar para depois, ok? Vocês vão fazer as atividades. Eu vou apenas mostrar aqui os heterotônicos, como são a definição, porque é somente para a gente complementar o conteúdo, né? Porque é uma sequência e são relativados. Mas eles não caem, então, e não tem tanta importância para que vocês saibam a definição e não estou dizendo que não é importante, né? Mas, assim, no contexto para o qual a gente está estudando, que é em relação ao Enem, elas não são tão bem visadas, ok? Eu quero que vocês saibam apenas a definição e saibam o que seriam os heterotônicos, ok? São palavras que têm a mesma grafia do português, pero a pronunciação é distinta a causa de sua sílaba tônica. Quer dizer que no português ela tem uma sílaba tônica e no espanhol ela tem outra sílaba tônica. Ok? Temos aqui, ó, algumas que vocês podem pegar no português, que são mesmo a grafia quase parecida, né? Porque tem aí alguns acentos ou então alguma coisa que a gente vai ver aí na escrita. Vou pegar aqui uma palavra, nível. Vocês veem que aqui, né, as palavras que estão em negrita, né, ó, as sílabas que estão em negritas são as sílabas tônicas. Se a gente for ver em português, já é totalmente diferente. Vamos ver aqui a palavra nível, né? Nível, perdão, em português e nível em espanhol. Disponível em português seria disponível, né? E já em espanhol, porque tem um acento no i, né? Igual que nível. E já disponível, olha só. Vou errar aqui a palavra. Desnível, perdão. Desnível, né? Desnível, a sílaba tônica aqui é no vel, no V é L. Já em português é no ni, que é acentuado, né? Ok? Então, aí vocês vão saber, né? Vamos ver, no caso aqui a palavra ímpar. O acento é no i aí, né? Ímpar. Então, e já a sílaba tônica é par, impar.
Vê? É diferente. Então, para que vocês vejam, entendam e saibam como apenas que esse conteúdo existe e ela não é tão vamos dizer assim, tão recorrente aí, ou então não existem algumas questões que a gente pode ter no Enem. Por isso que a gente não vai ter tanta ênfase nesse conteúdo, ok? Espero que vocês vejam esse conteúdo, revejam se possível. Eu espero que sim, porque é bastante importante, principalmente vocês que irão fazer o Enem. E desde já, eu peço a vocês que, mesmo que de casa, vejam, revejam essas atividades, porque é bastante importante. Porque a nossa intenção, nós professores, né, estamos fazendo essas atividades, essas aulas de maneira até mais diversificada, mas até mais, vamos dizer, mais elaboradas, porque requer mais do professor, é justamente para isso, para que vocês possam ter um aprendizado. E espero que vocês também façam a parte de vocês, como nós estamos fazendo a nossa parte, ok? Então, desde já, tchau, e nos vemos no próximo conteúdo. Com vocês, mais uma semana. Espanhol com Pedro Guimarães.